Ver isso daqui. Jonathan Haidt é um psicólogo norte-americano que está lançando esse livro, A Geração Ansiosa, bombado pela TV Globo. Aí aquela coisa, lembra Leonel Brizola. Tá? A gente começa a lembrar de Leonel Brizola. Tá? Se a Globo gosta, a gente não gosta, né? Aquela coisa, temos que fazer exatamente o contrário do que a Globo faz, ou pensa, ou sugere. Então, no Fantástico apareceu uma entrevista com esse psicólogo. Geração Ansiosa, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Um livro que virou um best-seller lá nos Estados Unidos e foi lançado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Tá? É um cenário que caracteriza a chamada geração Z, segundo ele, nascida entre 1995 e 2010, que ele qualifica como a geração ansiosa. Tá? Ele fala que essa superproteção dessas crianças, um mundo violento, tá? As crianças acabaram sendo super protegidas. Crianças e adolescentes dessa geração, contra um mundo físico assustador. Então, com menos liberdade para brincar e essa subproteção através de interações digitais, levou a uma epidemia de transtornos mentais, defende esse psicólogo americano. E o que ele sugere? Ele sugere, né? Como é que a gente pode falar? As principais coisas aqui, uma lista, né, que na verdade ele coloca medidas que podem ser adotadas, segundo ele, por empresas de tecnologia, governos, escolas, pais. Ele qualifica, são 4 principais orientações que ele dá nesse livro. Primeiro, nada de smartphone antes do 9º ano, por volta dos 14 anos. Adiar o contato com aparelhos que deem amplo acesso à internet. Nada de redes sociais antes dos 16 anos. Segundo, nada de celular na escola. Terceiro, muito mais brincar e brincar não supervisionado. Independência na infância. Quarto. Tá? Isso leva a nossa Solerte Andréa Sadi a fazer loas assim. Vamos ver o que ela falou sobre esse livro aqui, Geração Ansiosa, que aí entra naquela coisa a diferença entre crítica moralista e crítica ontológica. O que esse Jonathan Haidt fala, o que a Andréa Sadi vai defender aqui, porque ela tem filhos, tá? Então ela está vivamente preocupada, ela qualifica a própria geração dela como geração perdida. Crítica moralista. Vamos tem algumas escolas rapidinho no Brasil que já fazem isso, só que isso aqui, gente, é um pacto, tem que ser um pacto coletivo, a escola, a família, tem que sentar e falar, vamos dar os celulares a partir dos 12, 14, até a partir dos 14, 15 anos, ok, porque qual que é o problema de você não ter essa conversa de uma forma coletiva? É a criança ter aquele FOMO, Fear of Missing Out. Então, todos os coleguinhas têm e ela não tem. Então, isso que ele fala de devolver a realidade para as crianças, então fica o seu filho na escola de 14 anos sozinho e todas as outras crianças numa escola que permite celular, no celular. Isso. Então, ela não tem com quem interagir. Então, tem que ser um pacto coletivo. Esse é um dos assuntos que eu mais gosto de debater, vocês sabem, porque eu acho que isso aqui realmente somos todos, né, parte dessa geração ansiosa e a gente tem a obrigação de tentar proteger e salvar a geração que está vindo. Porque essa aqui eu acho que já foi. E não tratar a tecnologia... Essa daqui já foi, né? Vamos parar por aqui, daqui a pouco derruba aqui a live de novo por direitos autorais aqui da Globo News. Né? Aí é que está a coisa. Isso aqui, tanto desse psicólogo quanto o que Andréa Sadi fala, é uma crítica moralista. A gente já falou na live de quarta-feira uma diferença que aqui nessa live a gente faz, e aliás, o olhar gnóstico me ensinou bastante isso. Tá? Existe uma crítica ontológica e uma crítica moralista. Tá? A crítica moralista, como ela se caracteriza? Ela pretende combater os excessos do mal, mas não elimina a causa.
A Andréa Sadi vai falar aí mais para frente, eu acabei parando aqui o vídeo, mas vai falar de limites. A ideia toda do livro é estabelecer limites, da visão do... Que a visão é o senso comum, é o bom senso, chamado bom senso. Tem que ter um limite. Então, a análise moralista, ela propõe combater os excessos, mas não elimina a causa. Então, ela parte do princípio moralista de que todos os excessos se originam em comportamentos e motivações corrompidas individuais. Então, o indivíduo é corrompido pela tecnologia. É uma responsabilidade individual. Então, tudo se resolveria com uma responsabilidade moral. Então, use celular, mas com responsabilidade. Ah, mas as crianças são irresponsáveis, então não dê celulares para elas. Tá? Qual é a diferença da crítica ontológica? A crítica ontológica, ao contrário, tá? Ela vai à radicalidade. O problema não é o indivíduo, não é pelo excesso, o indivíduo que foi corrompido, ele não sabe usar a tecnologia. O problema nem é a questão da tecnologia em si, está na configuração tecnológica. As empresas que produzem essa tecnologia. Tá? Então, o problema não está no excesso, está numa estrutura que confina os indivíduos. Resumindo aqui, a crítica ontológica ela vai na estrutura. A crítica moralista ela se restringe ao indivíduo. Tá? Então, na verdade, se você vê uma internet, redes sociais, aplicativos que são criados por empresas que visam lucro, big techs, tá? E toda aquela interface, aquele design, já não é mais como nos anos 90, no início da WWW, World Wide Web, e que se pensava a internet como uma grande biblioteca universal de conhecimentos e informações gratuitas. Hoje são big techs que visam lucro. Então, todo o design, ali, a arquitetura da informação é orientada, que a gente já falou, pela economia da atenção. Aquilo é criado para gerar compulsão, viciosidade. Vídeo, filme Twonk, que foi assim, anteviu o futuro, o filme Twonk, a crítica à televisão. No começo parece benevolente, é conveniente, ela é útil para você, né? É a lei do menor esforço, é essa lei que rege a tecnologia, que nos fascina, é a lei do menor esforço. Então ela é conveniente, ela é dadivosa, benevolente, só que depois mostra as garras. É a criação da dependência, da compulsividade, da viciosidade. Isso dá lucro. Se não, por que existiriam as big techs? Então, na verdade, você vai falar, não pode usar até determinada idade, não pode usar celular, não pode usar celular na escola. A questão não é essa. A questão é como está organizada o desenvolvimento tecnológico. Como assim? A configuração está através de interesses privados que visam lucro. Esse é o grande problema. Então, o que você vai criar é uma cismogênese na sociedade. Mais uma vez, cismogênese. Então, não é à toa que a Globo compra essa crítica, esse livro, o posicionamento desse psicólogo, está entrevistando o Fantástico. Então, a culpa é do indivíduo. A culpa é do indivíduo, não é da Big Tech, não é das estratégias subliminares para criar compulsividade, viciosidade, que estão ali pulsando na arquitetura da informação, na interface daqueles dispositivos criados propositalmente para ele. O indivíduo é confinado numa estrutura. Em vez de criticar a estrutura, critica o indivíduo. A culpa é do indivíduo. No final, é a diferença entre o gnosticismo e o catolicismo tradicional. Para o catolicismo, para o cristianismo, o catolicismo, a Igreja Católica, a criação de Deus é perfeita. O homem é que estragou tudo. Quem mandou comer aquela maçã no paraíso? A gente estragou uma obra perfeita de Deus, uma obra divina. A criação do mundo foi perfeita. E aí o homem estragou tudo. Caiu no pecado. Ao contrário, o gnosticismo pensa de uma outra maneira. Na verdade, a criação, o problema não está no indivíduo, não está no homem, está na própria criação, na estrutura, que nos confina, nos prende aqui,
tirando o pior de nós. Vide aquele filme O Poço. Numa estrutura completamente arbitrária, é claro que vai ser arrancado o pior da natureza humana. Como também os programas de confinamento, reality shows. Aquilo que vai tirar o pior da natureza humana. Você vai pedir, vá para um reality show, mas com responsabilidade. Aí vem o discurso moralista. Ah, falou mal. Ah, fez um discurso racista. Ah, não sei o quê. O cara foi intolerante, foi expulso do programa porque xingou o outro, agrediu. Então a culpa é do cara. É uma estrutura que vai retirar o pior das pessoas. E esse é o show. Tá? É aquela coisa que eu acho. Se Deus existe, está lá em cima tirando sarro, dando muitas risadas da gente. Estamos presos aqui em situações que arrancam o pior de nós. Deus está lá dando risada da gente. É um sádico. Tá? Se ele existe, que existe, é um demiurgo. Ele está lá em cima tirando sarro, rolando de rir. Por isso que eu acho aquele monólogo lá do Al Pacino no filme O Advogado do Diabo perfeito. Você não sabe quem é Deus, eu conheço Deus. Ele é um sádico, ele está lá rolando de rir lá em cima. Então, olha, é essa diferença que eu queria estabelecer nesse comentário aleatório entre crítica moralista e crítica ontológica. Crítica ontológica é radical porque ela vai nas estruturas. A crítica moralista localiza a culpa puramente no indivíduo. Tipo assim, beba, mas com responsabilidade. Joga o jogo do tigrinho, mas com responsabilidade. Né? Aposte na bet, Sportbet, mas com responsabilidade. Drogue-se, mas com responsabilidade. Coma McDonald's, fast food, mas com responsabilidade. Tudo é criado para nos iludir, nos viciar compulsivamente. É uma piada mesmo. Mas vamos terminar aqui o último comentário aleatório. Hoje